Sejam todos bem-vindos ao Auxílio Bíblico para a Escola Dominical, lição de número 6, cujo tema é O Impiedoso Mundo de Lameque. Que a paz de Jesus Cristo reine para sempre em vossos corações. Venha conosco. A corrupção humana, devido ao pecado de Adão e Eva, foi se alastrando e envolvendo toda a humanidade. Deus é santo e ele não poderia suportar o pecado. Por esta razão, ele resolveu pôr fim à humanidade trazendo o seu juízo. Mas Deus ama tanto o homem que deu para ele um tempo para que as pessoas se arrependessem de seus pecados. O Senhor levantou Noé, homem justo e reto, e sua família para construir a arca e anunciar o juízo por um período de tempo que viria caso eles não se arrependessem. Noé pregou durante muitos anos, mas ninguém deu ouvidos à sua pregação. Hoje também pregamos e anunciamos o dia do juízo de Deus sobre esta terra. Porém, muitos não creem. Contudo, como nos dias de Noé, o juízo de Deus virá sobre o pecado da humanidade. Noé e sua família foram salvos, e isso nos mostra que Deus tem um compromisso com aqueles que pela fé lhe obedecem. Que possamos permanecer firmes na fé e, como Noé, seguirmos anunciando o amor de Cristo e o juízo de Deus sobre todo o pecado. Lameque, conforme a Bíblia nos informa, era filho de Metusael, um descendente de Caim, que foi o primeiro polígamo, tendo se casado com duas mulheres, Ada e Zilá. Seus filhos foram Jabal e Jubal, filhos de Ada, e Zilá deu a Lameque um filho por nome Tubal-Caim. Jabal veio a ser o pai dos que habitam em tendas e têm gado, enquanto que Jubal veio a ser o pai de todos que tocam harpa e órgão. Como também Tubal-Caim foi o mestre de toda obra de cobre e de ferro. Lameque cantou para as suas esposas, vangloriando-se de ter matado os homens que o feriram ou o golpearam. Essa vanglória é geralmente entendida como sendo a confiança nas armas de metal de seu filho, em oposição à confiança com Deus. Esses filhos parecem torná-lo o pai dos nômades, músicos e artífices em metal. E conforme nós vamos ver no comentário, na vida de Lameque, as coisas ruins vinham aos pares, ou seja, duas mulheres e 2 homicídios. Isto constatado pela própria boca de Lameque, porque ele chega a citar um poema que hoje pode ser conhecido como o Cântico da Espada. Tivesse o seu poema mais versos, com certeza outras iniquidades apareceriam em duplas. A sua confissão duplicada nos basta para mostrar um processo irreversível de apostasia. Da poligamia à promiscuidade sexual foi apenas um passo. Seu exemplo contaminaria, inclusive, a linhagem de Sete, que, apesar
de um passado santo e piedoso, também se deixará contaminar pela libertinagem. Eis o testemunho bíblico no capítulo 6 de Gênesis, versículos 1 e 2, que diz: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Ou seja, os descendentes de Sete, a qual acunhados de filhos de Deus, não somente se fazem polígamos, como também ultrapassam todos os limites de decência, tomando para si quantas mulheres lhes permitiam a luxúria e a libertinagem, transformaram o convívio social numa orgia desenfreada. O filho de Matusalém, que com a idade de 182 anos se tornou o pai de Noé, ele viveu até a idade de 777 anos. Por ocasião do nascimento de seu filho, ele expressou o desejo de que em Noé a maldição de Adão chegaria ao fim. Ele diz: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Porém, nós vemos que nos dias que antecedem a vida de Noé, nós vamos encontrar muita maldade e muita violência. As palavras maldade e violência são usadas para caracterizar os pecados que causaram o dilúvio no livro de Gênesis. Maldade é hazard, atos criminosos que violam os direitos dos outros e tiram proveito do sofrimento deles, enquanto que violência é traduzido da palavra original Hamas, atos deliberadamente destrutivos que visam prejudicar outras pessoas. Quando qualquer pessoa é marcada por situações frequentes de maldade e violência, corre com certeza o risco de receber sobre si o juízo de Deus. Nos dias de Noé, o pecado abertamente se manifestava no ser humano de duas principais maneiras, como está no versículo 2 do texto bíblico: a concupiscência carnal e a violência. A degeneração humana não mudou até os dias atuais, nem tampouco melhorou. O mal continua irrompendo desenfreado através da depravação e da violência. Hoje em dia, a imoralidade, a incredulidade, a pornografia e a violência dominam a sociedade inteira, conforme o que o apóstolo Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, no capítulo 1 e versículo de número 28, diz assim a Bíblia: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis dos contratos,
sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É o que Paulo nos deixou da realidade dos dias atuais e vemos que não mudou em nada quanto ao que estamos aprendendo na lição de hoje. Deus, ele se revela já nesses primeiros capítulos da Bíblia como um Deus pessoal para com o ser humano e que é passível de sentir emoção, desagrado e reação contra o pecado deliberado e a rebelião da humanidade. Vamos ver 3 pontos importantes quanto ao capítulo 6 de Gênesis e o versículo 6, aonde nós encontramos a expressão arrependeu-se o Senhor. Esta expressão é uma linguagem que encontramos nesse versículo, é aquela em que os teólogos a chamam de antropopática. Esta palavra significa antropo é igual ao homem e patos é igual a sofrimento, paixão. Ou seja, Deus é descrito com sentimentos humanos, como encontrado em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Pelo uso dos verbos hebraicos traduzidos como arrependeu-se, que é nachan, significa sofrer, pesar, lamentar-se, como também a palavra pesou-lhe, que é traduzido do original hebraico atsab, que quer dizer estar magoado. É assinalado o sofrimento do Senhor, que havia desejado o bem da humanidade, mas foi esmagadoramente decepcionado. Então, nesse texto, quando encontramos a expressão arrependeu-se, significa que, por causa do trágico pecado da raça humana, Deus mudou a sua disposição para com as pessoas. Sua atitude de misericórdia e de longanimidade passou à atitude de juízo. Segundo item importante quanto a esse texto, a existência de Deus, o seu caráter e seus eternos propósitos traçados permanecem imutáveis, ou seja, eles não mudam. Porém, ele pode alterar seu tratamento para com o homem, dependendo da conduta deste ou desta pessoa. Deus altera sim os seus sentimentos, atitudes, atos e intenções conforme as pessoas agem diante da sua soberana vontade. E terceiro ponto quanto ao versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis. Essa revelação de Deus como um Deus que pode sentir pesar e tristeza, deixa claro que ele, em relação à sua criação, age pessoalmente, como no recesso de uma família. Ele tem um amor intenso pelo ser humano e solicitude divina ante a penosa situação da raça humana. Os versículos 1 e 2 do capítulo 6 de Gênesis, e principalmente o versículo 2, nos traz uma polêmica. Diz assim o texto: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Versículo 2: viram os filhos de Deus que os filhos dos homens eram formosas. As filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram.
Essa expressão filhos de Deus nesse texto traz muita polêmica nos dias atuais. Mas a identidade dos filhos de Deus, entre aspas, é incerta. Porém, eu quero deixar aqui um comentário muito interessante da Bíblia de Estudo Palavras-Chave, que diz assim: 3 principais teorias foram propostas para identificar os filhos de Deus e as filhas dos homens. A primeira teoria é a de que os filhos de Deus são anjos caídos e as filhas dos homens são mortais. De acordo com essa corrente, a iniquidade pela qual eles são condenados é o casamento ilícito entre os que são sobrenaturais e as que são mortais. Este antigo ponto de vista depende, em parte, da suposição de que Judas, nos versículos 6 e 7, se refere a estes anjos. Os proponentes desta teoria, ou seja, os que propõem esta teoria, insistem, talvez com algum respaldo nas Escrituras, que o termo filhos de Deus se refere somente a anjos, conforme está em Jó, no capítulo 1, dos versículos 6 a 12. Contudo, não há precedente a esta altura, a partir do qual possamos chegar a esta conclusão. E se este pecado é, pelo menos em grande parte, culpa dos anjos, por que o homem é punido com o dilúvio? É uma pergunta quanto a essa teoria. Quando os proponentes desta teoria são lembrados do fato de que Cristo citou em Mateus capítulo 22, versículo 30, dizendo que os anjos nem casam, nem são dados em casamento, eles respondem que Jesus somente disse que não o fazem, mas não que não poderiam fazê-lo ou que não tivessem feito. Além da qualidade mitológica que este ponto de vista traz ao texto, há consideráveis dificuldades teológicas com a existência de seres humanos que, pelo menos em parte, não descendiam de Adão, conforme Atos, capítulo 17, versículo 26. Este é o pensamento da primeira teoria. A segunda teoria, quanto à sua identidade, é a mais frequentemente defendida em meio aos acadêmicos conservadores, ou seja, os filhos de Deus são considerados como sendo da linhagem devota de Sete, ao passo que as filhas dos homens pertencem à linhagem de Caim. Desta forma, o pecado de que eles são acusados é aquele que é comum a todo o conjunto das Escrituras e particularmente ao Pentateuco, o casamento interracial do povo escolhido de Deus, os crentes, com os que são ímpios. Como estes homens podem ser considerados santos quando a Bíblia declara que somente Noé era santo, conforme Gênesis, capítulo 6, versículos 8 e 9. E por que o termo filhos de Deus não é usado com este significado em nenhuma outra passagem bíblica? Outras pessoas também questionam por que somente filhos e não filhas são associados com a linhagem de Sete. E, conforme vimos, existe também a terceira teoria. Esta teoria é a que está ganhando popularidade entre os conservadores, ou seja, recentes evidências arqueológicas
sugerem que a expressão filhos de Deus era usada algumas vezes para descrever reis. Temos algumas referências: Êxodo capítulo 21, verso 6, 22, verso 8, Salmos 82, versículos 6 e 7. Assim, os filhos de Deus são reis humanos e imorais, que usam o seu poder para tomar tantas mulheres quanto desejarem, independente de suas etnias e costumes. Devemos notar que as Escrituras nunca descrevem os governantes humanos como divindade. Esta teoria se baseia na conjectura de que os gigantes do versículo 4 e capítulo 6 de Gênesis são os filhos da união descrita nos versículos anteriores. A palavra gigante vem da tradução da Septuaginta do termo hebraico que significa os caídos, e que se origina do verbo no hebraico napal, que quer dizer cair. O vocábulo é associado à violência e assim é traduzido como derrubar, destruir, atacar. A palavra enfatiza a sua violência e a sua falta de respeito pelos outros. Contudo, nem o texto, nem o fato de que fossem gigantes respalda a ideia de que eles são o resultado de uma união entre anjos e seres humanos. Ninguém acredita que, porque os filhos de Anak, Golias e os seus irmãos eram gigantes, eles fossem necessariamente descendentes de alguma união sobrenatural. Essas são as teorias que definem esse termo filhos de Deus no capítulo 6 de Gênesis e no versículo de número 2. E lembre-se, proclamemos a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Esta é a nossa principal missão. Se nos conformarmos com o mundo, que esperança haverá aos que ainda anseiam pelo Evangelho de Cristo? Então, levantemo-nos como pregoeiros da justiça. Ainda que soframos zombarias e escárnios, nossa missão não ficará inacabada. Que Deus abençoe e até a próxima.